Quem está comigo? E aqui os homens sabem que eu advogo o trabalho. Chamei um jovem na minha sala. Você está trabalhando há quanto tempo? 2 meses. Vá trabalhar. Carpina, dá seu jeito. Desempregado não. Assim eu falei assim, com essa calmaria toda, com amor e carinho, tá, gente? Mas nem só de pão. Dizer é fácil. Viva. O dia que eu puder fazer a oração de Paulo, eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é pouco. Eu sei o que é estar em gozo e saúde. Eu sei o que é estar enfermo. Eu sei que é ter paz, sei que é ter tribulação. Estou aumentando aqui. Mas em todas as coisas, eu sou mais. Em todas as coisas, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Irmão, você quer ter fé, mas você não quer chegar no horário no culto? Irmão, você quer ter fé, mas você não quer ter comunhão com a palavra de Deus na sua casa? Com sua família? Eu costumo dizer que agora no culto é o vestiário. Na hora que você sair pela porta, você entra no campo para jogar bola. Vai jogar o jogo. Entra, vai viver, vai fazer acontecer. Aqui é o vestiário. Nós estamos suados, estamos cansados, nós estamos aqui, ouvindo a instrução de Deus. Quando a gente sai pela porta, nós temos que viver. E não é sobre dar crédito. Não quero que você dê crédito à nossa igreja. Ela é muito pior do que você imagina. Não quero que você dê crédito a mim, pastor. E eu não quero que você dê crédito a Deus. Nós não precisamos de crédito. O que o pastor dessa igreja precisa que você viva é uma fé no firme fundamento, na palavra de Deus. Abraão é o pai da fé, porque Abraão não viveu crenças ou expectativas próprias. Ele abriu mão da sua família, abriu mão da sua terra, ele abriu mão de tudo, para entregar tudo a Deus. Isso é relacionamento com Deus. Ele andou com Deus. A Bíblia diz que quando ele andava pelo deserto, floresceu o deserto. Quer um exemplo melhor do que esse? Vou te dar. Não um melhor, mas um parecido. Moisés teve face a face com Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face com quem fala com seu amigo. Esse era Moisés. Melhor que nós? Melhor que nós? Não. Ele é um homem que submeteu a Deus, a vontade de Deus, ouviu a Deus no deserto, atendeu a vontade de Deus, o chamado de Deus, andou com Deus e dependeu de Deus. Andou pelo deserto, ele não foi pelas cidades onde tinha dinheiro, onde tinha prosperidade. Não, ele andou pelo deserto, tirou o povo do Egito, da escravidão. Ele andou, e ele não andou na sua capacidade, porque ele mesmo denunciou que ele não era capaz. Ele disse, eu não tenho como fazer isso aí não. Eu não. Mas Deus lembra que ele chama antes de você ser. Porque Deus primeiro te coloca, te dá identidade e Ele te chama para você viver. E Moisés foi esse homem que com fé se relacionou com Deus no íntimo, não apenas acreditava que Deus existia, ele se relacionava com Ele diariamente. Quando subiu ao monte, e aí aconteceu de ter muitos relâmpagos e todo mundo ficou com medo, ele disse, ei gente, está tranquilo. Porque aquilo que troveja na nossa vida, que nos assusta, é quando nós não sabemos que quem está trovejando é Ele. Enquanto está relampeando, alguns estão correndo, outros estão dizendo assim, eita agora! Agora eu acordei uns 3, estava dormindo no culto. Foi de propósito. Aleluia! Tá calor, né? Eu penso que eu tenho uns irmãos vai bater no outro, velho. Ele vai assim, ó. Eu não aguento, não. Ei, aleluia! Glória a Deus. Quer mais um homem? Mais um? Daniel teve fidelidade no seu relacionamento. Por quê? Surgiu-se uma lei. Não vai poder orar, não. Ele obedeceu a lei. O que ele fez? Por quê? Porque importa meu relacionamento com Deus. O que o Lula está fazendo não me importa. Não estou dizendo que eu não sou passivo político, não. Tenho minhas opiniões. Porém, no entanto, todavia, entretanto, quando alguém diz que você não pode se relacionar com Deus, o que você vai fazer? Ele priorizou o seu relacionamento com... E tem gente que prioriza o relacionamento com um familiar. Quem aqui conhece o David Cho, já ouviu falar dele?
David Cho, o pastor coreano que teve 1 milhão de discípulos na Coreia do Sul e avivou a Coreia do Sul. Ele estava no seu momento de oração, a secretária atendeu o telefone, e quando atendeu, olá, tudo bem? Aqui do gabinete do pastor David Cho, está no livro dele. Eu preciso falar com o David Cho agora, é urgente. Sim, pois não, quem está falando é o presidente da Coreia do Sul. Eu preciso de um conselho dele urgente. Olha, Vossa Excelência, ele está ocupado agora, eu não posso atrapalhar ele. Diga que é o presidente. Ela foi lá e incomodou. David Cho atendeu. Você sabe que você não pode me interromper na minha oração? O presidente está ligando, pastor. E ele quer falar com o senhor urgente. Diga a ele que agora eu não posso. Daqui 30 minutos eu retorno. Ela voltou. Vossa Excelência, o pastor David Cho disse que está ocupado. Então, assim que ele terminar, pede para mim retornar. O David Cho retornou depois de 30 minutos. Está nos livros. Tem que ler. Pois não, Vossa Excelência, que é o do pastor David Cho. David, por que você não me entendeu, pastor? Eu precisava falar contigo urgente e tal. E falou meio firme com ele. Ah, Vossa Excelência, é porque eu estava falando com a pessoa de maior autoridade, de mais importância do que o Senhor. Me perdoa. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente tem que considerar na nossa casa. É isso que a gente precisa considerar na nossa igreja. A menor reunião da igreja é a reunião de oração. Aleluia. A menor reunião da oração. E o pessoal fala aleluia. Oh, todo mundo diga misericórdia. Que aleluia. Será a maior reunião da igreja. Se você não entender que o próprio Pai, ele é mais importante, que ele deve ser primeiro e deve ser colocado nessa posição de relacionamento como Daniel colocou, você vai ter crença, não fé. Quem está entendendo até aqui? Só mais 2 pessoas? Posso dar mais um? Acabou o culto já. Maria de Betânia. O que ela fez? Sentada aos pés de Jesus. E a outra irmã estava como? Estava onde a outra irmã? Qual é o nome dela? Será que é Marta mesmo? Será que o nome dela é Marta? Será mesmo que é Marta? Vamos fazer então um censo. Quanto tempo você passou sentadinho aos pés dele hoje? Não passou, você não tem noção. Hoje meus filhos deixou quieto. E da meia-noite às 3 da manhã, das 3 às 4, das 3 às 6. Eu não estou chamando você, desafiando você a uma vida religiosa, não. Mas nós temos que entender que a Marta, através da fala de Jesus, Marta, ela escolheu a pior parte. Cuidado com os seus afazeres, tira você dos pés dele. Porque fé é se relacionar em oração e conhecimento da palavra. Isso está escrito em Lucas capítulo 10, verso 38. A verdadeira fé não é correr para servir a Deus na expectativa de agradar a Deus, mas permanecer em comunhão com Ele. Tem gente que veio servir na igreja e olha para mim assim, pastor, estou servindo, hein? Estou aqui na igreja, hein? Põe eu para pregar aí, põe eu para... pastor, eu estou aqui, hein? Deixa eu falar uma coisinha. Se você está fazendo alguma coisa para agradar a Deus, melhor você parar.
Porque de fato, a gente quer recompensa. E ele não quer troca. Ele quer relacionamento sincero. Ele disse: eu prefiro a obediência do quê? Em Miqueias capítulo 6, verso 8, ele diz que o que ele quer do povo? Justiça. Cadê os líderes da igreja? E humildade. Ele diz isso para o profeta e todo o povo. O profeta queria dar dinheiro e fazer sacrifício. Ele falou assim: ei, o que eu quero de vocês é uma vida, justiça, misericórdia e humildade. O que eu quero de vocês é relacionamento. E hoje eu estou vindo aqui divulgar isso. Você tem fé ou você acredita? Porque a fé, ela vai purificar o seu acreditar. A fé vai levar você para perto de Deus. Nos dias maus, não vai te afastar. Então, qual foi a frustração com o pastor, com a igreja, com o irmão da igreja? Qual foi a frustração com o mundo gospel? Qual foi a frustração que você teve? Com sua esposa, com seu marido? Assim como eu acreditei que a diversão era comer o que eu quiser no parque, talvez você tenha vivendo uma crença dessa, que Deus tem que satisfazer o desejo do teu coração e suprir tuas expectativas. Isso é acreditar, isso não é ter fé. Porque a fé vai te tirar do lugar que você está para viver aquilo que Ele deseja, andar por onde Ele deseja. E você vai andar em obediência, não é uma imposição. Porque a Bíblia diz que mesmo que nós neguemos a nós mesmos, tomamos nossa cruz e seguimos Jesus, Ele falou na sua palavra que não vai cair só fio da nossa cabeça sem que Ele saiba. Então, o mesmo que chama é o mesmo que cuida, o mesmo que chama é o mesmo que alimenta, o mesmo que chama é o mesmo que protege, o mesmo que chama é o mesmo que te sustenta, o mesmo que te chama é o mesmo que te dá graça, o mesmo que te chama é o mesmo que é fiel com você, o mesmo que te chama é o mesmo que é leal com você. O que foi que Jesus te frustrou? O que foi que Jesus te decepcionou? Vou melhorar, Ele pode até ter te decepcionado na sua expectativa e se frustrar você na sua expectativa, mas o que foi que Ele prometeu e não cumpriu? Me diz nas Escrituras que você tem razão de você ter aversão contra a igreja, contra pessoas, contra a família, contra perdão, contra casal, família tradicional. Me diz nas Escrituras onde está. Me diz qual é a sua aversão. Então não existe. Por quê? A gente está cheio de crença. Então hoje é dia, sabe do quê? De abrir mão do pé de coelho que não deu sorte para o coelho. Hoje é abrir mão. Tá? Abre mão, tá? Abre mão. Porque trevo de 4 folhas, meu irmão, é só na casa lotérica. Abre mão das suas crenças, abre mão da sua estrutura de crença sobre igreja, abre mão do preconceito, abre mão dos paradigmas de vestimenta, abre mão de crenças limitantes que não te levam para um relacionamento com Deus. Abre mão, culto não é missa. Culto não é para vir e falar amém. Culto não é para vir e sair daqui com uma palavra, o pastor falou e aí. Não, o culto é para estimular você a se relacionar com o Pai. E a Bíblia diz que chegaria um tempo que ninguém precisaria ensinar, porque o Senhor ensinaria a todos. E o Espírito Santo que Jesus falou que ia enviar, nos conduziria a toda a verdade. Então o Espírito Santo que nos leva à verdade. Na verdade, eu sou aqui só um ajudante simples, coitado de Deus aqui nesse momento. Porque o que convence, o que fala, o que ensina é Deus. Então o que Deus quer é que você se relacione com Ele. Nós precisamos se relacionar com Deus. Estão comigo? Então eu vou concluir. Em Romanos 10:17 a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós vemos. Então, ei, meu irmão, lembra da historinha do churros? Pois é. Os seus traumas e suas memórias afetivas que geraram crenças têm que sair da sua mão, têm que sair do seu coração. Muitos vêm timidez, não conseguem falar em público,
Muitos não conseguem ser libertos porque acreditam que os seus traumas são maiores do que a cura que Jesus tem. Aqui na igreja, quando o filho vem, pai, vamos brincar. É agora, meu filho. Sorrindo, brincando, aleluia. É ou não é? Nem dói o joelho, a perna, o pescoço quando joga bola com os filhos. Vamos embora. Não é verdade? E quando o pai ele é traumatizado ou ele não entende que o filho é uma oportunidade de cura, ele é rabugento. Não se diverte. Por isso que eu vejo o meu irmão no passado, não agora, mas ele andava de skate com 5 filhos, porque o sexto não tinha vindo ainda. Eram os 5 descendo a rampa, 2 meninas e 3 meninos. No Ralph. E ele mandava os vídeos para mim. Eu achava aquilo incrível. O meu irmão, por ele ter namorado cedo, 17, 18 anos, então logo eu percebi nele que ele estava usando os filhos, porque ele comprava carrinho, mas era para ele. Eu ganhei o lance dele. Ele comprava assim avião para montar aqueles com cola super bom e tal, que pinta, que tudo, isso aqui. Aí ele falava, não, amor. Ele falava para a mãe, eu era novo assim, mas eu não era tonto. Eu reparava assim, falava, rapaz, mas eu não deixava nem os meninos pegar isso aqui. Ele estava usando os filhos para ser curado. Porque ele não é um Deus que virou pai. Ele é um pai que colocou um papel de Deus. Para você entender que ele está sobre todas as coisas. E ele dá o seu filho, e o filho vem dizer algo, que aí é para a gente terminar, que a gente tem que andar por fé. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou o... Se você acredita, você vai relativizar isso. Mas se você tem fé, você vai entender que só há um caminho, uma verdade, e em Jesus há vida. E a única forma de eu ser filho é por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão. Então, fé é relacionamento. Acreditar é expectativa. Eu vou repetir, tá bom, para terminar? Fé é relacionamento. Anote. Fé é relacionamento com Jesus. Acreditar é uma expectativa. E a gente se frustra sempre quase. Não é verdade? Tem gente que está acreditando. Acreditando num futuro melhor. Acreditando que vai dar certo. Acreditando... Ei, para de falar disso. A Bíblia diz para não ficar ansiosos com o dia de amanhã, porque basta o seu mal a cada dia. A Bíblia diz, os loucos, os seus sentimentos de bem-estar. Pode você acrescentar um côvado de vida? Pode você acrescentar 1 minuto de vida? Você bate, o seu coração aí bate sem a sua escolha. Seus pulmões estão inflando. E você nem sabe como acontece. Aí você vai duvidar da palavra dele, que é a única coisa que traz vida, traz salvação, traz transformação. Então nós precisamos ser pessoas de fé. O que é isso? Que se relaciona com Deus. Nós precisamos ser uma pessoa de fé, que o quê? Que confia que Cristo, Ele é único, suficiente, Salvador. E o que está escrito na palavra dele, nós precisamos aplicar. Porque Jesus disse, se você ouvir a minha palavra e praticar, você vai ser como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo vento, vindo tempestade contra ela, ela não foi derrubada. E por que tem casa sendo derrubada? Porque não escuta Jesus e não pratica. Que é só vir bater cartão na igreja, não vai adiantar.
Eu prefiro a igreja de uma pessoa que se relaciona com Jesus do que com um monte de gente que só tem crença. Porque não atrai a Deus, não atrai o reino de Deus. Então não é sobre suprir a sua expectativa. Para de ficar pedindo para Deus isso daí que você está pedindo. Você nem entregou o que Ele te pediu, você quer que Ele te entregue o que você está pedindo. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, Ele colherá. Aí Deus está pedindo tua fidelidade, você não é fiel. Deus está pedindo tua lealdade, você não é leal a Ele. Ele está pedindo para você, dizendo assim: ei, cada manhã, renovado pelas misericórdias, me busque, você não busca. A Bíblia diz: como conhecerão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Como conhecerão se não há quem pregue? Como vão crer se não conhecer? Então nós precisamos conhecer Jesus. Nós temos que voltar àquela música mesmo: quero conhecer Jesus. Porque as pessoas estão abrindo mão das escrituras, sabe por quê? Porque a gente está sem paciência. O áudio agora do WhatsApp é 2.0. Ninguém consegue ouvir 1.0 mais. Ninguém consegue assistir uma pregação em 30 minutos. Ninguém assiste mais um filme de 1h30, 2 horas. Não dá mais. Os seriados passaram para 70 minutos, porque a mente e o cérebro humano já está condicionado à velocidade. Não está tendo mais paciência para conversar um com o outro. Pais sem paciência com os filhos, para ensinar a dificuldade, para sentar, para amar, olhar nos olhos: ei, meu filho, eu estou aqui, vamos comer esse gohan junto. Ei, pai, acorda, você que tem um filho de 10, 11 anos com o celular na mão. Ei, se liberta teu filho. Você está matando o seu filho. Os meus são felizes, brincam, estudam, leem e não tem celular. Você vai dar essa arma na mão dele? É um 38 para o cérebro dele isso daí. Para quê? Para que você tenha mais tempo para conversar com os adultos? Deus não pediu isso para você. Deus pediu para você amar sua esposa, amar seu marido, dar atenção para os seus filhos, cuidar da sua casa. Então nós precisamos entrar numa vida de fé. E a fé vai sim trazer uma consciência que sou eu que ensino Bíblia para o meu filho, sou eu que educo ele na palavra de Deus, sou eu, minha responsabilidade. Quantas vezes você deveria ter olhado nos olhos dos seus filhos, nos olhos da sua esposa, nos olhos do seu marido, e dizer o que as escrituras dizem dele? O governo e o mundo está intitulando vocês, está nos intitulando nossos filhos. Já nasce com um número. O seu Zairo Car tem um número para lhe identificar, mas não é a sua identidade. Acreditar é raso demais, é dar crédito a um Deus. E aí é raso vir para a igreja, é raso ser crente, é raso. Quando você acredita, você não se dispõe a servir, a dar. Você não se põe, se você não se dispõe a colaborar. Quando foi a última vez que você compartilhou o evangelho com alguém, você tem coragem de vir para o culto e dormir? É tanto desaforo que você fecha os olhos no culto. Não, pastor, eu estou cansado. Então, descansa no Senhor aí mesmo. Mas a oportunidade de conhecer, porque esta é a vida eterna, que conhecemos o Deus e único, e a Jesus o Cristo. O que passar disso é teologia barata, o que passar disso é doutrina de igreja, o que passar disso, assim, eu falo já como pastor, como seminarista, o que passar disso é anátema. Porque eu vou dizer, se todos nós, se você na sua casa orar a Deus, quando você estiver triste, quando você vê assim, uma situação ruim na sua casa, você falar: Jesus, me ajuda, cuida de mim, Ele vai fazer isso. Porque o amor dele
cuida de nós. Se você orar na sua casa, se você orar, Zaf, se você orar pela sua irmã, se você orar pelo seu pai, se você orar pela sua mãe, se você orar por você, filho, Jesus vai cuidar de você muito melhor do que eu. O seu pai verdadeiro é o Senhor. Jesus morreu na cruz por você, filho. Eu não morri na cruz do Calvário por você. O melhor lugar é Jesus, o melhor lugar é o Senhor, filho. E eu quero ser só o reflexo de Jesus na sua vida, mas o verdadeiro Deus é o seu Pai. É o seu Pai, Yudi. Te perdoa, te ensina, te cuida. Se cada um de nós tivermos um relacionamento com Deus, nós vamos fazer assim, eu falo um pouquinho, toma o microfone, você fala um pouquinho, toma um pouquinho. Todo mundo ia falar dele. Nós não teríamos orgulho, não viveríamos soberbos, não andaríamos com desejo de desistir, com desejo de trair, com desejo de abandonar o barco, desistir da igreja, do discipulado, da liderança. Eu posso cair aqui ruim, mal, mas eu não desisto da igreja. A minha fé não me permite. Porque se eu tenho fé, a Bíblia diz que isso aqui é corpo de Jesus. E se é o corpo de Jesus, eu tenho que estar nele. Porque se eu tenho fé em Cristo, ele disse, esse é meu corpo. E para Paulo ele disse, você persegue a minha igreja, nós somos as meninas. Eu até acho estranho falar, porque eu sou homem, né? Mas está escrito, somos as meninas dos olhos de Deus. Somos os meninos e meninas dos olhos de Deus. Somos os machos de Deus. Prefiro assim. Se você está julgando alguém lá fora, aqui dentro, você tem crença. Porque Jesus disse, não julgueis para não ser. Se alguém te pedir uma milha, como pode o marido não pedir perdão para a esposa? Como pode a esposa não pedir perdão ao marido? Hoje sentamos na mesa, eu e minha esposa, e a gente pediu perdão para o outro e choramos. Porque nós não vivemos porque sentimos. E eu vou dizer, hein, longe de vós viver por sentimento. Porque coisa enganosa é o seu coração. Eva foi enganada, Davi foi enganado. Moisés sofreu. Sansão se perdeu. Pedro traiu, Judas traiu. Timóteo não creu. E o tempo todo, até quando não tereis fé? E a fé é um fundamento sólido das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então o que você precisa hoje, sair daqui, é com o coração desejoso de viver uma vida de fé. Aí eu pergunto, você tem fé? Ou você acredita? A Sola Ait não precisa de crédito. Se até Jesus não pediu crédito. Vocês estão entendendo? E fé nasce do relacionamento. Se você está aqui, você está alimentando a sua fé. Confia em Deus. Qual é a forma de ter o Pai? Pelo Filho. Quem é o Filho? Você precisa crer, você precisa ter fé que Jesus é o seu Salvador. Você vai ter um relacionamento com Deus.